Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo desse quadro fantástico que é a tabela periódica. Então no vídeo número 1 nós vimos aqui algumas características deste quadro, né? Nós vimos os períodos, nós vimos as famílias ou grupos e agora nós vamos dar sequência com o nosso estudo. Vejam, nós temos aqui na tabela periódica um conjunto de 8 grupos, que são os grupos S, né, deste lado, ó, S, que é o S1 e o S2, né? Quando eu digo grupo S, eu estou me referindo aos elementos cuja distribuição eletrônica, né, terminam em S, tá certo? Então aqui todos esses elementos terminarão em S1, sua distribuição eletrônica, todos esses terminarão em S2. Então a gente chama esse de grupo S. E aqui nós temos o grupo P, tá certo? O P você sabe que comporta até 6 elétrons, o subnível P. Então aqui você tem P1, P2, P3 até o P6, tá? Então estes dois grupos, o S e o P, a gente chama de grupo dos elementos representativos, né? Então são as famílias destes grupos, são 8 famílias, né? Essas famílias estão também chamadas de família A, então a gente chama essa daqui de família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? A família 8A também é chamada de família 0, né? Então, as famílias do grupo A são os elementos representativos, são os elementos com os quais nós mais iremos trabalhar. Então, não custa nada conhecermos um pouco com mais detalhe estes elementos, tá bem? Então, vamos nessa então? Olha só. Estas famílias, elas recebem nomes particulares, né? Então, a família 1A, que é essa primeira família aqui, ela é chamada de família dos metais alcalinos. A palavra alcalinos vem de álcali, quer dizer cinza, né? Então as cinzas contêm estes elementos e as cinzas, elas têm propriedades alcalinas ou básicas, né? Nós vamos entender e conhecer melhor essas propriedades mais adiante, tá bem? Então esse aqui são a família dos metais alcalinos. Esta família aqui é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Também aparecem nas cinzas, né? E também, obviamente, todos esses aqui vão estar na Terra também, né? Então, vamos lá. A primeira família, o primeiro grupo, né? Família grupo 1 ou família 1A. Lembrando que 1A, né? Todos eles vão terminar com um elétron na última camada, né? Então, o número de elétrons da última camada significa o quê? Que indica a família do elemento, tá? O número de elétrons da última camada é fundamental. A última camada a gente chama de camada de valência. É fundamental conhecermos o número de elétrons da última camada, porque isto vai interferir nas propriedades dos elementos, as propriedades químicas deles, né? Então, todos os metais vão apresentar na sua última camada 1, 2 ou 3 elétrons, tá? 1, 2 ou 3 elétrons. Então, estes metais aqui vão apresentar 1 na última camada. Os elementos da família 2A vão apresentar 2 elétrons na última camada. Eles são os metais alcalinos terrosos. Aí a gente pula para cá, para o grupo D, né? Para continuar com os grupos da família A. Veja que aqui dentro estão os elementos da família B, tá certo? Então eu vou daqui a pouco destacar mais alguns detalhes da família B. Então veja, olha, aqui você tem a família do boro. Família do boro, né? Os elementos mais importantes aqui são boro e alumínio, né? Os mais importantes. Aqui nós temos a família do carbono, que é a família 4A. Os elementos mais importantes dessa família são os não metais, carbono e silício. E aí nós já temos aqui o quê? Os não metais. Aqui nós temos os metais alcalinos e alcalinos terrosos. E aqui nós já temos os não metais, o lado oposto da tabela, tá certo? Enquanto esses aqui têm 1 ou 2 elétrons na última camada, estes aqui têm 4, 5... 6 ou 7 elétrons na última camada, né? Tá bom? Então aqui nós temos a família do carbono, tá? Aqui nós temos a família do nitrogênio. Os mais importantes desta família são nitrogênio e fósforo, tá? Aqui nós temos a família do
dos calcogênios. Aqui são importantes oxigênio e enxofre, principalmente, tá certo? E aqui nós temos a família dos calcogênios. A gente pode... tem outras denominações para esta família, tem outras explicações, mas uma delas são os elementos formadores de cal, né? Formadores de cal. Aqui você tem os formadores de sal, os halogênios, né? Aqui esses 4 primeiros são importantes: flúor, cloro, bromo e iodo, né? E os elementos gases nobres, eles são importantes porque são referências de elementos que não querem estabelecer ligações, ok? Daqui a pouco mais detalhes. Vejam, aqui temos como a gente decorar alguns desses elementos. Então veja, os elementos desta família, né? Existem frases para a gente poder decorar, tá? Então a frase para decorar os elementos da família 1A é a frase, né? Hoje li na cama, hoje considerando o hidrogênio aqui compondo esta família, mas eu já expliquei que ele não faz parte dela, né? Mas como ele tem um elétron na última camada também, a gente pode deixá-lo ali, tá bom? Então hoje li na cama Robinson Crusoe em francês, tá? Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês, tá bom? Então é uma frasezinha para a gente decorar os elementos da família 1A. Existem outras frases, mas esta eu acho bem bacana. Bom, essa daqui também tem uma frase para ela, ó, que são os elementos da família dos metais alcalinos terrosos, né? Olha, Bela Margarida casou com o senhor Bartolomeu Ramos. Então, Bela Margarida casou com o senhor Bartolomeu Ramos. Tem outras também. Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Barata, enfim, né? Você aí cria uma frase que você goste mais para você decorar esses elementos, tá bom? Esse aqui, só o boro é importante e o alumínio, né? Mas existe também uma frasezinha para decorar todos, embora conhecendo esses dois aqui já tá bom. Então, ó, bom, vírgula, algum gato invadiu o telhado. Então, bom, algum gato invadiu o telhado, né? Bom, esse daqui é a família do carbono. Carbono e silício são os mais importantes, mas dá para você decorar também todos. Olha lá, com silêncio, geralmente sanamos problemas. Então, com silêncio, eu pus como aqui, né? Com silêncio, geralmente sanamos problemas. Tá certo? Maravilha, né? Aqui os 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, os 7 poloneses. E aí você pode colocar ali, mas tem outra assim, ó. A família aqui do 5A, né? Aqui, ó, do nitrogênio. Nossos pais assam saborosos bifes. Eu esqueci aqui, ó. Nossos pais assam saborosos bifes. Tá bom? Maravilha, né? Isso aqui, ó. Essa família é importante, os 4 primeiros. Flamengo Clube Brasileiro empatou com o Atlético. Ou, aqui você pode também falar: o sangue do Senhor tem poder, né? O sangue do Senhor tem poder, né? Dá para você decorar também, né? Na 7A você pode ficar... ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, tá certo? Aqui você pode, olha, homem nenhum, né? Homem nenhum arranca kryptonita do xerife de Rondônia, né? Homem nenhum arranca kryptonita do xerife de Rondônia. Tem uma também que fala assim, ó, Hélio Neurótico arremessou kryptonita na Chechênia da rainha, né? Então, Hélio Neurótico arremessou kryptonita na Chechênia da rainha. Então, veja que você tem que... O que eu quero que você entenda é que esses elementos aqui são importantes que a gente conheça eles de cor, tá certo? Bom, claro que aqui os elementos do grupo B, né? Nós temos alguns elementos com os quais nós iremos trabalhar, mas não são muitos, tá? Não são muitos. Nós iremos trabalhar com o cobre, tá? Com o cobre. Nós iremos trabalhar com o zinco, nós iremos trabalhar com o níquel, nós iremos trabalhar com o ferro, nós iremos trabalhar com a prata, tá? Então, não são muitos os elementos com os quais nós iremos trabalhar com frequência. Portanto, não há necessidade da gente
destacá-los para decorarmos, tá bom? Então, é muito importante isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que, vejam, aqui é o grupo D da tabela periódica, né? Os metais de transição externa. Eu vou explicar isso agora para você, por que ele é chamado de metal de transição externa. E esses aqui, metais de transição interna. O que é importante eu saber em relação a estes caras aqui, né? Então aqui você tem vários elementos muito importantes do ponto de vista da tecnologia. Aqui, ó. Então você tem gadolim, európio, são elementos que estão envolvidos com os equipamentos mais modernos tecnologicamente falando hoje. Então se você tem na sua casa um celular de última geração, uma televisão de última geração, né? Enfim, qualquer equipamento de última geração que você tem hoje tecnologicamente falando, você certamente estes elementos são elementos fundamentais para o desenvolvimento desses equipamentos, tá certo? E uma coisa curiosa é que todos eles estão aqui, ó, né? Então, por que eles não estão aqui nessa tabela? Porque eles deslocariam a tabela muito, ela ficaria muito extensa aqui, né? Mas esses elementos, para você ter uma ideia, todos eles são da mesma família. E o que tem um elemento quando ele é da mesma família? Propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes. Então, todos esses aqui, todos os lantanídeos, eles estão aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Todos eles têm propriedades muito, muito parecidas. Isso traz uma certa dificuldade, que é a dificuldade de separá-los, né? Porque eles estão presentes na natureza, especialmente nas areias, que tem ali no Espírito Santo, chamadas monazíticas, né? Então essas areias, elas têm muitas dessas substâncias, mas é difícil de separá-los, porque eles têm propriedades muito parecidas, né? Então esses aqui, ó, os lantanídeos estão aqui, todos eles na família 3B aqui, exatamente no sexto período, né? Todos eles têm 6 camadas, e estes aqui, todos nesse aqui, que são os actinídeos, né? Ok? Então, eles são muito parecidos porque eles estão na mesma família, no mesmo local, tá bom? Então, veja, aqui é uma pedra chamada monazita. Quando esse mineral ele é fragmentado, ele forma a areia monazítica, que tem muito desses metais, né? Esses metais que a gente chama metais de transição, tá bom? Muito bem, então vamos entender aqui por que eles são chamados de metais de transição externas, aqui o grupo D, né? Por que o grupo D é chamado de metal de transição externa e por que estes aqui, que é o grupo F, são chamados de metais de transição interna, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar por que isso. Então aqui eu peguei elementos, eu peguei o argônio, eu peguei o sódio e o silício, todos eles são... Olha, vamos lá para olhar onde eles estão, olha só. O sódio, o silício e o argônio. Eu peguei eles estão aqui no terceiro período, tá certo? Então, eles são do grupo A, tá? Do grupo A, tá bem? Então, vamos lá, olha. Distribuindo os elementos aqui, distribuindo os elétrons, ó, 1s2, 2s2, 2p6, né? Tá certo? Então, na verdade, aqui falta um, né? L8, M1. Então, aqui fica 2p6... 1s2, 2s2, 2p6, aqui ó, 3s1. Faltou aqui o 3s1, tá certo? Faltou aqui o 3s1, tá? Então ele tem na terceira camada um elétron, tá bom? Muito bem, olha, o silício, olha só, a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, né? 2p6, ó, 2p6, 3s2, aí vem pra cá 3p2, para poder completar os 14. Em camadas fica K2, L8 e M4, tá bom? E aqui o argônio 18, a distribuição dele aqui, na verdade, M8, né? M8, tá? Muito bem. Se você observar a transição, né, do número de elétrons, veja, a camada K todos tem 2, a camada L tem 8. Você vê que a última camada é onde ocorre a transição. Bem fora, na última camada, é que muda o número de elétrons, certo? Somente na última camada. Vamos verificar o que acontece com os elementos do grupo D. Olha só, eu peguei aqui o vanádio, o ferro e o zinco. Todos eles ali do grupo D, tá bom? Então vamos lá para a distribuição. Olha só.
Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3, né? Então eu vim aqui, a distribuição, terminei aqui em 3D3, né? Então se você ver, ó, camada K tem 2 elétrons, camada L, ó, tem 8 elétrons, camada M tem 8 elétrons, opa, tem 11 elétrons, né? Porque tem aqui também, ó, 2 mais 6, 8, mais 3, 11. E aqui a camada última, que é a camada N, tem 2, tá? O ferro tem 26. Vou fazer direto aqui a distribuição, tá? Olha, 26 elétrons, tá? Seguindo aqui o diagrama de Pauli, certo? E aí você vai ver, ó, K2, L8, M. Olha só o M. Agora tem 14 e o N tem 2. A mesma coisa vai acontecer com o zinco aqui, tá? Então veja. Onde que a variação, a transição está acontecendo? Onde que está mudando o número de elétrons? Não é mais na última camada. Olha só que curioso. Os elementos do grupo A variam na última camada, né? A variação ocorre na última camada. Este aqui não, esse aqui ocorre na penúltima camada. Então a gente chama ele de transição externa, né? A gente não considera os elementos do grupo A de elementos de transição. E aí a gente considera os elementos de transição, que é o grupo D, de transição externa, porque eles variam na penúltima camada. E aí, se a gente for verificar aqui, eu peguei elementos do grupo D, né? Olha só. Agora eles vão variar, eu pus direto aqui a distribuição em camadas para você perceber o quê? Que a variação está acontecendo agora na antepenúltima camada. Veja que a última tem o mesmo número de elétrons, a penúltima tem o mesmo número de elétrons, só que na antepenúltima, né, é que onde vai ocorrer a transição, por isso eles são chamados de elementos de transição interna, tá bom? Então, quem é elemento de transição externa tem variação na penúltima camada. E os elementos que não são de transição têm sua variação na última camada. Veja como a tabela periódica é fantástica, né? Que coisa sensacional. Vejam, então aparecem questões recorrentemente no Enem sobre tabela periódica, né? O tempo todo aparece. Então eu tenho aqui uma questão que foi do Enem de 2018, que eu quero mostrar para você como o conhecimento básico da tabela periódica vai fazer com que você resolva esse tipo de questão com facilidade e com rapidez. Então olha só, na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a estes elementos os nomes de Nióbio e Tântalo, tá? Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se... Aí você tem que... achar aí o motivo. Então eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, veja, eles estão dizendo aqui que os elementos de número atômico 41 e 73, eles são muito parecidos. Olha só, têm propriedades químicas e físicas muito parecidas. Se eles têm propriedades parecidas, eles são da mesma família. Tá? São da mesma família. Porque se eles são da mesma família, que também é chamado de grupo, né? Família ou grupo, é por isso que eles têm propriedades parecidas. E veja que esta característica foi destacada no texto. Olha só. Então ele está dizendo aqui no final de novo que ó, eles adquiriram, né, a importância econômica, tal, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns. E no comando aqui da questão, ó, no comando ele fala o quê? Da similaridade de suas propriedades. Então, são elementos similares,
São elementos que têm propriedades parecidas. São elementos que têm propriedades químicas comuns. Então, meu querido aluno, o exercício, né, o texto que foi muito bem escolhido, muito bem construído, deu na cara, né? São elementos do mesmo grupo, são elementos da mesma família. A resposta é a letra C, tá? Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, tá? Então são conhecimentos preliminares, conhecimentos básicos da tabela periódica. Até o próximo vídeo, grande abraço.